95% das pessoas neste planeta estão desperdiçando suas vidas exatamente neste momento e nem sequer sabem disso. Napoleon Hill passou 20 anos estudando mais de 500 milionários e descobriu algo devastador que a maioria nunca vai admitir para si mesma. Se você está assistindo a este vídeo agora, há uma chance enorme de que você seja uma dessas pessoas. E aqui está a parte mais assustadora. Você provavelmente acha que está fazendo tudo certo. Inscreva-se agora neste canal Napoleon Hill na prática, porque nos próximos minutos vou revelar exatamente como você está sabotando seu próprio futuro sem perceber. Deixe seu comentário dizendo onde você está me assistindo e aperte o like para que mais pessoas descubram essa verdade que ninguém quer ouvir. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Você acorda todo dia, vai trabalhar, volta para casa, repete o ciclo e acha que está construindo algo. Mas Napoleon Hill descobriu que existe uma diferença brutal entre estar ocupado e estar progredindo. A maioria das pessoas confunde movimento com direção. Elas estão se movendo o tempo todo, mas não estão indo a lugar nenhum. É como remar freneticamente em um barco sem leme. Você sua, você se cansa, você sente que está fazendo algo, mas quando olha para trás, depois de 5, 10, 20 anos, está exatamente no mesmo lugar onde começou. E a parte mais cruel é que você gastou sua energia mais valiosa, seu tempo mais precioso, sua juventude mais produtiva em movimento perpétuo, que não levou você a absolutamente nada. Deixa eu te contar sobre um homem que Napoleon Hill entrevistou em 1923. Esse homem tinha 52 anos, trabalhava há 30 anos na mesma empresa, nunca faltou um dia sequer, sempre chegou pontualmente, fez tudo o que mandaram fazer. Quando Hill perguntou qual era seu objetivo principal na vida, o homem ficou em silêncio por quase um minuto inteiro. Ele nunca tinha pensado nisso. 30 anos de trabalho duro, e ele não tinha a menor ideia do porquê estava fazendo aquilo. Não tinha um objetivo definido, não tinha um plano claro, não tinha uma visão de onde queria chegar. Ele simplesmente estava fazendo o que todo mundo faz: acordar, trabalhar, dormir, repetir. E aqui está a parte que vai te chocar. Hill descobriu que esse homem não era a exceção. Ele era a regra. A maioria esmagadora das pessoas vive exatamente assim. Depois de analisar casos de milhares de pessoas bem-sucedidas e milhares de fracassos, Napoleon Hill chegou a uma conclusão científica que vai contra tudo que te ensinaram sobre trabalho e esforço. O esforço em si não vale nada se não estiver direcionado para um objetivo específico e bem definido. Você pode trabalhar 80 horas por semana e ainda assim estar desperdiçando sua vida se esse esforço não estiver conectado a um propósito claro. É como cavar buracos aleatórios em um campo enorme, esperando encontrar ouro. Você pode cavar 1000 buracos e nunca encontrar nada. Mas se você estudar o terreno, entender onde o ouro está e cavar um único buraco no lugar certo, você encontra a fortuna. A diferença não está na quantidade de esforço, está na direção do esforço. Hill chamou isso de lei do objetivo principal definido, e essa é a primeira das 16 leis do sucesso, porque sem ela todas as outras são inúteis. Pense nisso por um segundo. Se você não sabe exatamente onde quer chegar, como vai saber se está no caminho certo? Como vai saber quais oportunidades aceitar e quais recusar? Como vai saber se está progredindo ou regredindo? Você não vai saber. Você vai fazer o que a maioria faz: aceitar qualquer coisa que aparecer, seguir qualquer tendência do momento, pular de uma coisa para outra sem nunca dominar nada, e no final da vida, olhar para trás e perceber que construiu absolutamente nada de valor duradouro. Agora você pode estar pensando, mas eu tenho objetivos, eu quero ter dinheiro, eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso.
E aqui está o problema que Napoleon Hill identificou. Esses não são objetivos, são desejos vagos. Todo mundo quer essas coisas. Querer dinheiro não é um objetivo, é um sentimento. Um objetivo principal, definido, tem características muito específicas que a maioria das pessoas nunca aplica. Primeiro, tem que ser claro o suficiente para que você possa visualizar exatamente como é. Segundo, tem que ter um prazo específico. Terceiro, tem que estar escrito em papel. Quarto, você tem que ter um plano de ação detalhado para alcançá-lo. Quinto, você tem que ler esse objetivo todo dia, de manhã, quando acorda, e à noite, antes de dormir. E aqui está a parte que separa os sonhadores dos realizadores. Você tem que estar disposto a dar algo em troca. Sucesso nunca é de graça. Fique até o final, porque vou revelar a técnica exata que Andrew Carnegie usou para transformar Napoleon Hill, de um repórter pobre, em um dos maiores pensadores de sucesso da história. É a mesma técnica que Henry Ford usou, que Thomas Edison usou, que John D. Rockefeller usou. E você pode começar a aplicar hoje mesmo. Deixa eu te mostrar o que acontece no seu cérebro quando você tem um objetivo principal definido, versus quando você está apenas flutuando pela vida. Napoleon Hill trabalhou com alguns dos maiores cientistas da época dele e descobriu algo fascinante sobre como a mente funciona. Quando você fixa um objetivo claro e específico na sua mente, algo acontece no seu subconsciente. Você começa a ver oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você nunca notou antes. É como quando você decide comprar um carro vermelho e de repente vê carros vermelhos por toda parte. Eles sempre estiveram lá, mas seu cérebro não estava sintonizado para vê-los. Hill chamou isso de vibração mental. Seu cérebro começa a vibrar na frequência do seu objetivo. E aqui está a parte que soa mística, mas tem base científica real. Quando sua mente está fixada em um objetivo específico, você inconscientemente atrai pessoas, circunstâncias e oportunidades que estão alinhadas com esse objetivo. Não é magia, é psicologia. Seu cérebro está constantemente filtrando milhões de informações ao seu redor. Ele não consegue processar tudo, então ele prioriza o que é importante para você. Se você não tem um objetivo definido, seu cérebro não sabe o que priorizar. Tudo parece igual. Mas quando você planta um objetivo claro e específico, seu cérebro começa a trabalhar 24 horas por dia para alcançá-lo, mesmo quando você está dormindo. Aqui está um exemplo real que Hill documentou. Tinha um jovem que trabalhava como telegrafista, ganhando $20 por mês. Esse jovem escreveu seu objetivo principal definido em um pedaço de papel. Ele queria se tornar o parceiro de negócios de Thomas Edison. Não apenas trabalhar para Edison, mas ser seu parceiro. Todo mundo riu dele. Disseram que ele era louco, que era impossível, que um simples telegrafista nunca chegaria perto de um gênio como Edison. Mas esse jovem leu seu objetivo todo dia durante 5 anos. Ele visualizou trabalhando ao lado de Edison. Ele estudou tudo sobre a vida de Edison. Ele se preparou mentalmente para essa posição, mesmo sem ter nenhuma garantia de que aconteceria. E sabe o que aconteceu? Depois de 5 anos, ele conseguiu uma reunião com Edison. Nessa reunião, ele não pediu emprego. Ele apresentou um plano de como poderia agregar valor ao negócio de Edison como parceiro. Edison ficou tão impressionado que aceitou. Esse jovem se chamava Edwin C. Barnes, e ele se tornou um dos homens mais ricos da América, trabalhando lado a lado com Thomas Edison. Mas aqui está o detalhe que a maioria perde. Barnes não teve sorte. Ele criou sua própria sorte ao ter um objetivo tão claro que seu cérebro começou a trabalhar automaticamente para alcançá-lo. Ele viu oportunidades que outros telegrafistas não viram. Ele tomou ações que outros não tomaram. Ele perseverou quando outros desistiram. Tudo porque tinha um objetivo principal definido. Agora compare isso com a maioria das pessoas.
Elas acordam sem saber exatamente o que querem. Vão trabalhar fazendo tarefas que não estão conectadas a nenhum objetivo maior. Voltam para casa e assistem televisão para desligar o cérebro. No fim de semana, fazem coisas aleatórias que não constroem nada. 1 ano se passa, 5 anos se passam, 10 anos se passam, e elas continuam no mesmo lugar. Não é porque são burras ou preguiçosas, é porque estão desperdiçando todo o seu esforço em movimento sem direção. É como ter um motor potente em um carro sem volante. O motor está funcionando, o combustível está sendo queimado, mas você não está indo a lugar nenhum. Mas espera, se ter um objetivo definido é tão importante assim, por que tantas pessoas vivem sem um? Hill descobriu que existem 4 razões principais. A primeira é medo. As pessoas têm medo de escolher um objetivo específico, porque isso significa comprometer-se. Se você escolhe um caminho, está automaticamente deixando outros caminhos para trás. A maioria das pessoas prefere manter todas as opções abertas e não escolher nada, o que na prática significa não conseguir nada. A segunda razão é preguiça mental. Definir um objetivo claro requer pensar, planejar, tomar decisões. É mais fácil deixar a vida te levar. A terceira razão é falta de conhecimento. Ninguém ensina isso na escola. Você aprende matemática, história, geografia, mas ninguém te ensina a definir e perseguir um objetivo principal na vida. E a quarta razão é a mais cruel de todas. A maioria das pessoas foi programada desde criança para seguir o rebanho. Faça o que todo mundo faz. Consiga um emprego estável. Não arrisque muito. Não seja diferente. Essa programação está tão profunda no subconsciente que mesmo quando a pessoa lê sobre a importância de ter um objetivo definido, ela não age. O medo do julgamento dos outros é maior que o desejo de sucesso. Preferem ser aceitos pela mediocridade do que rejeitados pela grandeza. E aqui está o que Napoleon Hill descobriu que vai te dar arrepios. No final da vida, essas pessoas sempre se arrependem. Sempre. Ele entrevistou centenas de pessoas idosas, e a única coisa que elas lamentavam não era o que tentaram e falharam. Era o que nunca tentaram por medo. Deixa eu te dar um teste rápido que Napoleon Hill criou. Pegue um papel e uma caneta agora. Não depois, agora. Escreva em uma frase qual é seu objetivo principal na vida. Algo específico, mensurável, com prazo definido. Se você conseguir escrever isso em menos de 30 segundos de forma clara, parabéns, você faz parte dos 5% que tem um objetivo definido. Mas, se você hesitou, se ficou pensando, se não conseguiu escrever algo específico, então você está desperdiçando sua vida exatamente como eu disse no começo deste vídeo. E aqui está a boa notícia. Hoje, você pode mudar isso. Nos próximos minutos, vou te dar o método exato que Hill ensinou para definir e alcançar seu objetivo principal. O mesmo método que funcionou para centenas de milionários que ele estudou. Fique comigo, porque o que vem agora é a parte mais poderosa. Vou revelar o erro que 99% das pessoas cometem quando tentam definir um objetivo e como você pode evitar esse erro fatal. Aqui está o que a maioria das pessoas faz errado quando tenta definir um objetivo. Elas escolhem algo que parece bom, algo que impressiona os outros, algo que a sociedade diz que é valioso. Querem ser ricas porque dinheiro é algo que todo mundo valoriza. Querem ser famosas porque fama é algo que todo mundo inveja. Querem ter uma casa grande, um carro caro, viagens exóticas. Mas Napoleon Hill fez uma descoberta devastadora quando analisou pessoas que alcançaram esses objetivos e continuavam infelizes. O objetivo não era realmente delas, era emprestado. Era baseado no que outros queriam, não no que elas realmente desejavam no fundo do coração. Hill conta a história de um empresário que construiu um império valendo milhões de dólares. De fora, essa pessoa tinha tudo,
mansões, carros, iates, reconhecimento, poder. Mas, quando Hill o entrevistou em particular, o homem confessou algo chocante. Ele odiava sua vida. Odiava o negócio que construiu. Odiava as responsabilidades que tinha. Odiava a pessoa que se tornou no processo. Ele tinha alcançado o objetivo, mas era o objetivo errado. Ele passou 30 anos perseguindo algo que seu pai queria para ele, não o que ele realmente queria. E agora estava preso em uma vida que ele mesmo construiu, mas que não queria viver. E aqui está a parte que vai fazer você repensar tudo. Hill descobriu que sucesso verdadeiro não é alcançar qualquer objetivo. É alcançar seu objetivo, aquele que está alinhado com quem você realmente é no fundo. E descobrir qual é esse objetivo é a parte mais difícil de todas. A maioria das pessoas nunca faz esse trabalho interno. Elas simplesmente pegam objetivos da prateleira da sociedade, objetivos pré-fabricados, objetivos que todo mundo está perseguindo e gastam décadas correndo atrás disso. Quando finalmente alcançam, percebem que não era o que queriam. Mas aí é tarde demais. O tempo passou, a energia se foi, a vida foi desperdiçada. Então, como você descobre qual é seu verdadeiro objetivo principal? Napoleon Hill desenvolveu um método em 6 passos que força você a ir fundo na sua alma e encontrar o que realmente importa para você. Primeiro passo: pergunte-se o que você faria se tivesse dinheiro ilimitado e não precisasse trabalhar para sobreviver. O que você faria com seu tempo? Essa pergunta elimina o fator dinheiro da equação e revela o que você realmente ama. A maioria das pessoas nunca fez essa pergunta honestamente para si mesma. Elas estão tão presas na roda de hamster de ganhar dinheiro que esqueceram que dinheiro é só uma ferramenta, não um objetivo final. Segundo passo, imagine que você tem apenas 5 anos de vida pela frente. Você tem saúde, você tem recursos, mas você sabe com certeza que vai morrer em 5 anos. O que você faria diferente? Quem você se tornaria? O que você criaria? Essa pergunta elimina a procrastinação. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito, mas você não tem. Cada dia que passa é um dia que você nunca vai ter de volta. E se você está gastando esse dia em algo que não importa realmente para você, está literalmente jogando sua vida fora. Terceiro passo: pergunte-se o que você quer que esteja escrito no seu epitáfio. Quando você morrer, como você quer ser lembrado? Que legado você quer deixar? A maioria das pessoas nunca pensa nisso. Elas vivem reagindo às circunstâncias, fazendo o que é urgente em vez do que é importante, construindo uma vida que não deixa nada de valor para trás. Mas quando você parte dessa pergunta, quando você começa pelo fim, tudo muda. Você para de gastar tempo em coisas que não importam. Você para de impressionar pessoas que você nem gosta. Você para de perseguir objetivos vazios. Quarto passo: identifique seus talentos naturais. Napoleon Hill descobriu que as pessoas mais bem-sucedidas não eram necessariamente as mais inteligentes ou as mais talentosas em geral. Eram as que descobriram seu talento único e focaram toda sua energia nele. Todo mundo tem algo que faz melhor que a média. Algo que parece fácil para você, mas difícil para outros. Algo que você faria de graça, porque ama fazer. Mas a maioria das pessoas ignora seus talentos naturais e tenta ser boa em coisas que todo mundo está fazendo. Isso é uma receita para a mediocridade. Você nunca vai ser extraordinário fazendo o que todo mundo faz. Quinto passo: escreva tudo isso em uma declaração clara de objetivo. Uma frase que captura exatamente o que você quer alcançar, por que você quer alcançar e até quando você vai alcançar. Tem que ser específico. Não pode ser vago. Eu quero ser rico não é um objetivo, é um desejo. Eu vou acumular $1 milhão até dezembro de 2026 através do meu negócio de consultoria
Isso é um objetivo. Vê a diferença? Um é nebuloso, o outro é cristalino. Um deixa espaço para desculpas, o outro te força a agir. Sexto passo, e esse é o mais importante de todos, leia esse objetivo em voz alta 2 vezes por dia, todo dia, sem exceção. De manhã, quando acordar, e à noite antes de dormir. Napoleon Hill descobriu que quando você faz isso, algo extraordinário acontece no seu subconsciente. Sua mente começa a trabalhar automaticamente para alcançar esse objetivo. Você começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a tomar decisões que estão alinhadas com seu objetivo sem nem perceber. Seu cérebro se torna uma máquina de buscar soluções 24 horas por dia. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não acredita até experimentar. Circunstâncias começam a se alinhar de formas que parecem coincidência, mas não são. Você conhece a pessoa certa no momento certo. Você lê algo que tem exatamente a informação que você precisava. Você tem uma ideia no chuveiro que resolve um problema que estava travando você há meses. Napoleon Hill chamou isso de inteligência infinita, trabalhando através da sua mente. Você pode chamar de universo, Deus, subconsciente, não importa. O que importa é que funciona. Mas tem um detalhe crucial que Hill descobriu e que a maioria das pessoas ignora. Ter um objetivo principal definido não é suficiente se você não está disposto a pagar o preço. Todo objetivo tem um preço. Pode ser tempo, pode ser esforço, pode ser abrir mão de conforto, pode ser enfrentar medos, pode ser fazer coisas que você nunca fez antes. E aqui está onde a maioria das pessoas trava. Elas querem o resultado, mas não querem pagar o preço. Querem o corpo dos sonhos, mas não querem treinar todo dia. Querem o negócio milionário, mas não querem trabalhar nos finais de semana. Querem o relacionamento perfeito, mas não querem fazer o trabalho emocional necessário. Napoleon Hill estudou 500 milionários e descobriu que todos eles tinham uma característica em comum: disposição para sacrifício. Eles abriram mão de coisas que a maioria das pessoas não está disposta a abrir mão. Henry Ford passou anos sem férias construindo sua empresa. Thomas Edison dormia 4 horas por noite durante décadas trabalhando nas suas invenções. Andrew Carnegie trabalhou 12 horas por dia durante 40 anos. Essas pessoas não tinham superpoderes. Elas simplesmente estavam dispostas a pagar um preço que a maioria não está. E sabe qual é o irônico? A maioria das pessoas está pagando um preço de qualquer forma. Elas estão pagando o preço do arrependimento, da frustração, da mediocridade, de uma vida desperdiçada. Esse preço é muito maior que o preço do esforço necessário para alcançar um objetivo verdadeiro. Mas como o preço do arrependimento é pago lá no final da vida, as pessoas não percebem que estão pagando até ser tarde demais. Agora deixa eu te mostrar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre tempo e esforço. A maioria das pessoas pensa que precisam de muito tempo para alcançar grandes objetivos. Mas Napoleon Hill descobriu que isso é uma ilusão. O que você precisa não é tempo, é foco. Uma pessoa com um objetivo claro e foco total pode alcançar em 2 anos o que uma pessoa sem objetivo não alcança em 20 anos. Por quê? Porque a pessoa sem objetivo está desperdiçando 90% do seu esforço em coisas que não importam. Hill deu um exemplo perfeito. Imagine 2 pessoas cortando lenha. A primeira pessoa tem um machado bem afiado e sabe exatamente qual árvore cortar. A segunda pessoa tem um machado cego e está cortando árvores aleatórias sem nenhum plano. Quem você acha que vai ter mais lenha no final do dia? Óbvio, a primeira pessoa. Não porque ela trabalhou mais horas, mas porque cada golpe dela conta. Cada esforço está direcionado para o objetivo certo. A segunda pessoa pode trabalhar o dobro das horas e ter metade do resultado. E aqui está onde fica ainda mais interessante.
Napoleon Hill descobriu que quando você tem um objetivo principal definido, você começa a atrair ajuda. Pessoas aparecem na sua vida que querem te ajudar. Oportunidades surgem que facilitam seu caminho. Recursos que você não sabia que existiam de repente ficam disponíveis. Por que isso acontece? Porque as pessoas são atraídas por quem tem clareza e propósito. Ninguém quer ajudar alguém que está perdido, que não sabe o que quer, que muda de ideia toda semana. Mas quando você tem um objetivo claro e está perseguindo com determinação, as pessoas querem fazer parte disso. Hill chamou isso de lei da mente mestra. Quando duas ou mais mentes trabalham juntas em harmonia em direção a um objetivo definido, elas criam uma terceira mente invisível, que é mais poderosa que a soma das partes. É como quando você coloca 2 cavalos puxando uma carroça. Um cavalo sozinho pode puxar 2 toneladas. 2 cavalos juntos não puxam 4 toneladas. Eles puxam 8. Há um efeito multiplicador. E o mesmo acontece com mentes humanas trabalhando em harmonia. Mas aqui está o detalhe crucial. Isso só funciona se você tem um objetivo claro. Se você não sabe o que quer, como outras pessoas vão te ajudar? Para onde vão direcionar a energia delas? É impossível. Mas quando você tem um objetivo cristalino, quando você pode articular exatamente o que quer e para onde está indo, aí sim outras pessoas podem somar suas energias à sua. Deixa eu te contar sobre o momento mais importante na vida de Napoleon Hill. O momento que mudou tudo para ele. Ele estava entrevistando Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. No final da entrevista, Carnegie fez uma pergunta que parecia casual, mas não era. Ele perguntou: se eu te desse a oportunidade de passar 20 anos estudando as leis do sucesso, entrevistando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, você aceitaria? Mas tem um detalhe. Você não vai receber um centavo por isso. Vai ter que se sustentar enquanto faz essa pesquisa. Vai enfrentar dificuldades, obstáculos, vai ter momentos em que vai querer desistir. Você ainda aceita? Hill tinha 25 anos, era pobre, tinha um emprego instável como repórter. Aceitar essa proposta significava abrir mão de qualquer chance de segurança financeira pelos próximos 20 anos. A maioria das pessoas nessa situação teria recusado. É muito arriscado, muito incerto, muito difícil. Mas Hill teve 29 segundos para responder. Carnegie estava cronometrando. E nesses 29 segundos, Hill tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele disse sim. Por que ele aceitou? Porque naquele momento ele tinha um objetivo principal definido cristalino. Ele queria descobrir as leis do sucesso e compartilhar com o mundo. Esse objetivo era maior que a necessidade de conforto, maior que o medo de fracasso, maior que a opinião dos outros. E o que aconteceu nos próximos 20 anos confirmou tudo o que estou te dizendo neste vídeo. Hill entrevistou 500 milionários. Ele teve acesso aos maiores gênios da época. Ele descobriu as leis do sucesso que estou compartilhando com você agora. E no processo, ele se tornou um dos homens mais influentes do século XX. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe quando ouve essa história. Carnegie não ofereceu essa oportunidade para Hill por acaso. Ele ofereceu porque percebeu algo em Hill. Percebeu que Hill tinha potencial para ter um objetivo principal definido. Se Hill tivesse hesitado, se tivesse pedido tempo para pensar, se tivesse feito 1000 perguntas sobre segurança e garantias, Carnegie teria retirado a oferta. Por quê? Porque Carnegie sabia que pessoa que precisa de garantias nunca vai alcançar nada grande. Sucesso exige correr riscos calculados. Exige comprometimento total. Exige queimar as pontes e avançar sem olhar para trás. E agora, eu preciso te fazer uma pergunta direta que vai revelar se você está realmente prestando atenção ou se está apenas passivamente assistindo. Se Andrew Carnegie
aparecesse na sua frente hoje e fizesse a mesma oferta para você, você aceitaria? Você largaria tudo para perseguir um objetivo que pode levar 20 anos para dar resultado? Ou você inventaria desculpas? Não posso, tenho contas para pagar. Não posso, tenho família. Não posso, é muito arriscado. Não posso, não posso, não posso. Vê, a maioria das pessoas está tão presa em suas circunstâncias atuais que não consegue ver oportunidades quando elas aparecem. Elas estão tão focadas em sobreviver que esqueceram de viver. E aqui está a verdade brutal que Napoleon Hill descobriu. Se você não está disposto a arriscar o que tem para conseguir o que quer, você nunca vai ter o que quer. Você vai ficar com o que tem para sempre. E se o que você tem não é o que você quer, então você está desperdiçando sua vida. Mas espera, ainda tem algo que preciso te mostrar antes de revelar a técnica final. Preciso te mostrar o maior erro que as pessoas cometem mesmo quando têm um objetivo definido. Esse erro é tão comum que 99% das pessoas que tentam aplicar a lei do objetivo principal definido falham por causa disso. O erro é este. Elas definem o objetivo, mas não criam o plano. Elas sabem onde querem chegar, mas não sabem como chegar lá. E sabe o que acontece? Elas ficam paradas, esperando que o caminho apareça magicamente, esperando inspiração, esperando o momento certo, esperando circunstâncias perfeitas. E enquanto esperam, a vida passa. 1 ano se torna 5, 5 se tornam 10, e elas continuam no mesmo lugar. Napoleon Hill descobriu que todo objetivo precisa de um plano de ação específico. Não pode ser vago. Não pode ser "eu vou dar meu melhor". Tem que ser "no dia 1º de janeiro eu vou fazer isso. No dia 15 eu vou fazer aquilo. Até dia 30 eu vou ter alcançado esse marco". Cada passo tem que estar definido. E aqui está o detalhe crucial. O plano não precisa ser perfeito. Na verdade, o primeiro plano provavelmente vai falhar. E o segundo também. E talvez o terceiro. Mas cada plano que falha te dá informação para criar um plano melhor. Hill contou que Thomas Edison teve 1093 planos que falharam antes de inventar a lâmpada que funcionou. 1093 tentativas que não deram certo. A maioria das pessoas teria desistido na 10ª tentativa. Mas Edison tinha um objetivo principal definido tão claro que nenhum fracasso temporário conseguiu desviá-lo. Ele via cada falha como um passo necessário para o sucesso. Cada experimento que não funcionava era apenas uma forma de eliminar um caminho que não levava ao objetivo. E aqui está a mentalidade que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Pessoas comuns veem fracasso como sinal para parar. Pessoas extraordinárias veem fracasso como feedback. É só informação. Isso não funcionou. Vou tentar outra coisa. Não é pessoal, não é emocional, é científico. Você está testando hipóteses. Algumas vão funcionar, outras não. As que não funcionam te mostram o que evitar. As que funcionam te mostram o caminho. Mas a maioria das pessoas leva fracasso para o lado pessoal. Elas pensam, eu falhei, então eu sou um fracasso. E essa crença se torna uma profecia autorrealizável. Elas param de tentar porque têm medo de falhar de novo. Mas aqui está a verdade que Napoleon Hill martelou em todos os seus livros. Você só é um fracasso se desistir. Se continuar tentando, você está apenas no processo. O sucesso é inevitável para quem tem um objetivo claro e continua ajustando o plano até funcionar. Agora vou te dar a técnica que Andrew Carnegie ensinou para Napoleon Hill e que Hill passou para milhões de pessoas através dos seus livros. É uma técnica simples, mas poderosa. Todos os dias, de manhã quando você acordar e à noite antes de dormir, você vai fazer o seguinte. Pegue seu objetivo principal definido escrito em um papel. Leia em voz alta, devagar, com emoção. Enquanto lê,
Visualize você já tendo alcançado esse objetivo. Veja todos os detalhes. Como você se sente? Onde você está? Quem está com você? O que você está usando? Quanto dinheiro você tem? Como é seu dia a dia? Faça isso por 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Todo dia. Sem exceção. Não importa se você está cansado, se está ocupado, se está doente. Esses 10 minutos por dia vão reprogramar seu subconsciente. Seu cérebro não consegue diferenciar entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você visualiza seu objetivo como se já tivesse alcançado, seu subconsciente começa a trabalhar para tornar aquilo realidade. E aqui está o que vai acontecer se você fizer isso consistentemente por 30 dias. Primeiro, você vai começar a ter ideias que nunca teve antes. Soluções para problemas vão aparecer do nada. Segundo, você vai começar a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você nunca viu. Terceiro, você vai começar a tomar ações que antes pareciam impossíveis, mas agora parecem naturais. Quarto, você vai começar a atrair pessoas e circunstâncias que estão alinhadas com seu objetivo. Parece mágica, mas não é. É ciência. É psicologia. É como seu cérebro funciona quando você programa ele da forma certa. A maioria das pessoas deixa o subconsciente no piloto automático, absorvendo qualquer programação que vem do ambiente, da televisão, das redes sociais, das opiniões dos outros. Mas quando você toma controle e programa deliberadamente seu subconsciente com seu objetivo principal definido, você se torna o diretor da sua própria vida, em vez de apenas um ator seguindo o roteiro de outra pessoa. E agora vem a parte final, a parte que vai determinar se este vídeo foi apenas entretenimento para você ou se vai ser o ponto de virada da sua vida. Napoleon Hill disse algo que a maioria das pessoas não quer ouvir. Ele disse que conhecimento sem ação é inútil. Você pode saber tudo sobre as leis do sucesso e continuar pobre, frustrado, medíocre, se não aplicar. E aqui está o teste final. Você vai fazer o exercício que eu descrevi ou vai fechar este vídeo e voltar para sua vida normal? Você vai definir seu objetivo principal hoje ou vai continuar flutuando sem direção? Você vai ler esse objetivo todo dia ou vai fazer uma vez e esquecer? A resposta para essas perguntas vai determinar se daqui a 5 anos você está vivendo a vida dos seus sonhos ou se está no mesmo lugar reclamando que nada mudou. Agora, você tem o método exato que Napoleon Hill usou, o mesmo método que Andrew Carnegie usou, o mesmo método que Henry Ford usou, o mesmo método que Thomas Edison usou. Não é segredo. Não é complicado. Não requer talento especial ou sorte. Requer apenas 2 coisas: clareza sobre o que você quer e comprometimento total para alcançar. Então, aqui está meu desafio para você. Antes de fazer qualquer outra coisa hoje, pegue um papel e escreva seu objetivo principal definido. Seja específico. Coloque um prazo. Escreva o plano de ação. E a partir de hoje, leia esse objetivo 2 vezes por dia, todo dia, durante os próximos 30 dias. Faça isso e volte aqui para me contar o que aconteceu na sua vida. Prometo que você vai ficar chocado com os resultados. Agora, você tem o conhecimento. A única pergunta que resta é: você vai usar esse conhecimento ou vai desperdiçar mais um dia, mais uma semana, mais um ano da sua vida sem direção? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Napoleon Hill te deu o mapa. Andrew Carnegie te deu o exemplo. Eu te dei o método. O resto depende de você. Inscreva-se no canal Napoleon Hill na Prática agora, porque toda semana eu trago conteúdo profundo como esse que pode transformar sua vida. Aperte o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. E me diga nos comentários qual é seu objetivo principal definido. Escrever nos comentários
É o primeiro passo para tornar aquilo real. Quanto mais você declara seu objetivo, mais seu subconsciente trabalha para alcançá-lo. Eu respondo todo mundo. E se você realmente quer dominar todas as 16 leis do sucesso de Napoleon Hill, fica ligado, porque estou criando uma série completa aqui no canal, explorando cada lei em profundidade. Esse foi só o começo. Se você gostou, deixe seu like para que mais pessoas descubram essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, o maior desperdício não é fracassar tentando. É nunca tentar, porque você não sabia o que realmente queria. Agora, você sabe. Não desperdice mais um único dia da sua vida.